Hello guys, what's up? Everything okay with you? Today we go in a different rhythm. Today is pure grammar, grammar on the blood, ok? Bom, pessoal, para quem não entendeu, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos num ritmo diferente. Pura gramática, gramática no sangue. Hoje nós vamos falar sobre as temidas e mal compreendidas conditionals. Todas elas. Falaremos pouco a pouco, falaremos de todas elas, ok? Mas antes, the secret of getting ahead is getting started. Que isso, Alessandro? Que frase é essa? O segredo para chegar à frente é começar. Perfeito? Perfeito, galera? Vamos? Bem, pessoal, antes de prosseguirmos, curta o vídeo, se inscreva no canal, marque o sino das notificações. Se tiverem outras mídias, curta o vídeo e siga-nos, tanto no Facebook ou no Instagram, ok? E se vocês tiverem dúvidas, sugestões de outros conteúdos que vocês queiram, escreva aqui embaixo nos comentários, okay? De qualquer mídia que vocês estiverem, sugestões de outras aulas, e reveja os vídeos anteriores publicados no nosso canal no YouTube, nas outras mídias, e qualquer dúvida nesses outros vídeos, vocês podem mandar pra gente, e a gente vai responder sempre que possível, mais rápido que nós pudermos. Perfeito, gente? Bem, então vamos lá. Seguindo, a primeira condicional que nós vamos falar é Zero Conditional Sentence, também conhecida como, mencionada por algumas gramáticas em alguns locais como Conditional Type Zero, ou seja, tipo zero. O pessoal teme tanto das condicionais e tudo mais, mas eu quero que vocês compreendam o seguinte: as condicionais, elas têm que ser parte compreendida através das regras. Vocês entenderem que toda condicional ela é composta de duas metades, e parte pelo entendimento, pelo conteúdo, pela informação que elas querem passar. Porque todas elas têm um princípio, tem uma teoriazinha mínima por trás delas. Ok? Vamos à primeira, a zero, condicional zero, que eu tinha falado no início. Conditional zero é o seguinte: são verdades absolutas. São coisas que necessariamente ocorrerão. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar uma garrafa de água mineral, comprei no supermercado uma garrafa de água mineral, novinha, lá, estava no plástico, na prateleira, e colocar ela num balde de gelo, o que vai acontecer com essa água? Ela vai ficar gelada, certo? Sempre, impreterivelmente. Não há condição na Terra, tem condições normais de temperatura e pressão, que essa água não fique gelada. Então, gente, isso aí é uma verdade permanente. Se você puser uma garrafa de água num balde de gelo, ela ficará gelada. Então é isso que eu falo verdade permanente. É que se você fizer algo, sempre haverá contrapartida nesse sentido. Então, ela é composta por duas metades, assim como as demais condicionais, mas ela é composta por dois verbos, por duas orações com verbo no presente simples. O simple present, ok? É aquele verbo que denota a ação no momento, o hábito, uma ação contínua. Não contínua no sentido do present continuous, não, mas uma ação recorrente, que ocorre com uma certa frequência. Ok? Eu coloquei alguns exemplos aqui no quadro, nosso quadrinho, para ajudar vocês a compreender e para fechar essa questão da zero condition. Ela não é tão usada quanto as demais, mas é de suma importância que vocês entendam a conditionals como um todo. Perfeito? Vamos aos exemplos aqui que eu coloquei no quadro? Vamos lá. Eu coloquei aqui todas elas, as quatro frases, if clause conditions, e lembrando, senhores, que essas condicionais é o quê? Elas são formadas por present mais present, ou seja, as duas metades estão no presente. Então, uma frase no presente e a segunda frase no presente. A ideia de conditionals é o quê? Se você tem uma condição, algo ocorrerá. Para todas elas, mas vamos a zero. Frase 1. If you heat the ice, it melts. Vamos lá. Se você aquecer, if you heat the ice, lembra o que é? Gelo, não é? If you heat the ice, it melts. Se você aquecer o gelo, ele não derrete. Isso é uma condição natural, uma condição permanente. Então, exatamente isso. Ok? Número 2. If you cut your finger, it bleeds. Que é isso, Alessandro? If you cut, se você cortar,
your finger, o seu dedo, bleeds, sangra, ok? Bom, a menos que você seja, né, um homem de aço, mas qualquer pessoa normal, se cortar o dedo, vai sangrar. Pelo menos via de regra vai sangrar. Comigo nunca aconteceu diferente. Bom, espero que vocês tenham mais sorte. Espero que nem cortem o dedo, mas se cortar, que tenha essa melhor sorte, ok? E antes de prosseguirmos, tá, tem uma coisa que eu gostaria de falar. Essas duas metades da condicional, elas não têm essa ordem certa não, tá? A condicional começa com if normalmente, mas se vocês podem colocar essa segunda frase na frente. Aqui fica um pouquinho esquisito, por que eu estou ressaltando nessa primeira metade? Fica um pouquinho esquisito porque olha o seguinte, ó. If you hit the ice, it melts. Esse it daqui, enquanto it daqui, na verdade eu usei para retomar. Porque esse it é o ice. Então a frase completona seria if you hit the ice melts. Mas por falta de espaço e também para ser um pouco mais objetivo, eu coloquei o pronome it. Mas poderia ser the ice, de novo, repetindo the ice aqui, ok? Mesma coisa com a frase de baixo. If you cut your finger, the finger bleeds. O it aqui está substituindo o finger. Por que eu estou falando dessas substituições? Para vocês entenderem que tanto faz uma metade da frase, né? Nota que tem a vírgula separando sempre, e a outra metade, elas podem vir à frente. Não tem problema. Pense no seguinte, se tivesse a frase completasse aqui, ó. The ice melts if you hit the ice. Só que o problema é que você usa o pronome, porque para não ficar repetindo ice toda hora na mesma frase. Então, ó, the ice melts if you hit it. Aí você trocaria o it, porque colocou o ice já na frente. Beleza? E aqui mesma coisa, tá? The finger bleeds if you cut your finger. Aí você troca o finger de novo pro it, para não ficar repetindo. Mas entenderam que pode vir uma na frente e a outra, não tem nenhum problema. Com essas duas aqui vai ficar mais tranquilo de vocês entenderem isso, porque eu não usei o pronome para abreviar. Vamos lá. Exemplo 3. If you press this button, the phone turns off. Se você press this button, o quê? Apertar este botão, o telefone turn off. O que é turn off? Alguém sabe? Desliga. Então, se você apertar este botão, o telefone desliga. Bom, aqui cabe perfeitamente. Se você inverter também, fica bom. Olha só. O telefone desliga se você apertar este botão. E o que sem pronome fica muito mais fácil de entender, que você pode começar por esta frase ou a outra parte da condicional, sem nenhum problema. Deixa eu só chamar a atenção para uma coisa aqui, ó. Você tem o verbo turn com a preposição off, ok? Por que tá turns, tem um Szinho aqui? Chamar atenção, não é conditions não, mas gosto sempre de chamar atenção a isso aí, porque o pessoal costuma pecar nisso aqui. Esse turns, porque todo verbo no presente, na terceira pessoa do singular, ele é flexionado em S. E não tem nada a ver com plural não, tá? Esse S é terceira do singular. Então, the phone, quer dizer, o telefone igual a ele. Então, o que? Ele turns off, ele desliga. Ok? Qualquer coisa, gente. Se o sujeito for he, se o sujeito for she, it, ou qualquer nome no singular, pode ser um nome de pessoa, tá? Um homem, mulher, nome de um cachorro, cidade, lugar, um objeto, não importa. Na terceira, você pode trocar por ele ou por ela aquele nome? Então, o verbo seguinte vai ter flexão em S, ou é S, dependendo do caso. Mas via de regra é S. Isso aí é para uma outra aula de Simple Present. Ok? E vamos ao exemplo 4. O exemplo 4 é If I get up after 7, I arrive late. Se eu... O que é get up? Get up é o quê? Levantar. Se eu levantar after, preposição, depois. Se eu levantar após, depois, às 7, after 7, I arrive late. Quer dizer, eu chego atrasado. Eu chego tarde. Vamos inverter para ver se dá certo? I arrive late. Eu chego atrasado. Se eu levantar, depois das 7. Coube, gente. Maravilha, né?
Então, essa é a condicional zero. Conditional zero. Zero conditional sentence. É sempre a verdade permanente. Vamos recapitular. Uma verdade permanente para mim. Se eu levantar depois das 7, eu vou chegar atrasado, porque eu vou perder meu ônibus, meu trem, meu metrô, seja lá o que, ou porque o trânsito vai estar horrível. Vou chegar atrasado. Via de regra, é uma verdade permanente. Se você apertar esse botão, o telefone vai desligar. Então aquilo ali é uma verdade permanente. Se apertar, ele desliga. If you cut your finger, it bleeds. Se cortar, vai sangrar. Se aquecer o gelo, ele derrete. Então, gente, isso aí é verdade sempre. Sempre. Ok? Então, essa condicional zero, falando sempre sobre verdades permanentes. Agora vamos à próxima, que é conditional one. Ou first conditional ou conditional type one. Bom, agora falaremos sobre a primeira condicional. First conditional sentence. Ou conditional type one, como é dito em algumas gramáticas. Bom, a principal característica dessa condicional é que, como qualquer condicional, né, ela é composta de duas orações, mas essa condicional, ela tem uma das orações no tempo presente, no presente simples, e a segunda oração no futuro. Essas orações podem vir em ordens contrárias, sem nenhum problema, tá? Do futuro na frente e do presente depois. Mas qual a ideia de significado dela? O significado é, caso ocorra algo hoje, eu farei tal coisa no presente. Imagina, por exemplo, que você está apto a receber um determinado valor da justiça, o que seja. Está aguardando uma ação, se vai ser vencedor ou não, um prêmio ou determinada coisa. Então você coloca a seguinte premissa. Se eu ganhar este dinheiro, eu farei tal coisa. Veja que é algo que não é hipotético, é totalmente plausível, tá? É uma possibilidade de você ganhar, por exemplo, uma ação judicial e esse dinheiro entrar e você fará tal coisa com esse dinheiro. É sempre essa ideia. Se algo ocorrer hoje, farei tal coisa. Ou se algo não ocorrer hoje, eu não farei tal coisa. Enfim, a ideia é sempre uma relação de causa no presente que vai ter uma consequência no futuro. Ok? Bom, ela dividida em duas orações, como eu falei, e essas orações podem ser alteradas, né, conforme a necessidade ou a querência do falante, ok? Bom, eu coloquei algumas frases aqui atrás para elucidar essa organização da primeira condicional e para facilitar o entendimento de vocês. Vamos a elas? Bem, conforme eu falei, first condition, né, ou type 1, por isso que eu botei esse 1 aqui, ele é composta de quê? De presente, present, plus future. Present, presente mais futuro. Bem, vamos lá. Para quem não lembra, tá? A estrutura da frase no presente, ela vem sempre com essa condicional if, né? Com if, que é o se, na verdade, que introduz a condição. Notem que tem sempre o if. E a frase que contém o if é a frase justamente que está no presente. Tá? A frase seguinte é a que está no futuro, vai ter a presença do will, nesse caso. Bom, mas vamos lá, vamos à primeira. A primeira frase é a seguinte. If he asks for help, I will find him. Se ele pedir por ajuda, eu irei encontrá-lo. Ok? Então quer dizer, se alguém solicitar ajuda, eu vou encontrar essa pessoa. Então notem, presente, asks, lembrando que esse S aqui do verbo ask, de solicitar, pedir, esse S aqui é devido ao he. Recapitulando, mais uma vez, que o he é terceira pessoa do singular. Os verbos no presente simples que vêm após a terceira pessoa do singular, eles são flexionados em S. Esse S nada tem a ver com o futuro, e sim, no inglês é uma característica da terceira pessoa do singular. Bem, if he asks for help, I will find him. Quer dizer, eu o encontrarei. O eu que leva o verbo para o futuro. Então o verbo find, encontrar, will find, encontrarei. Bom, eu posso tranquilamente, conforme eu disse anteriormente, trocar a ordem aqui dessas frases. Notem que o sentido vai ser totalmente plausível. I will find him if he asks for help. Ou seja, eu o encontrarei se ele pedir por ajuda. Perfeito? Tá certo, né? Vamos à segunda frase.
If I win the Mega Million, opa, vamos corrigir aqui que eu pulei uma letrinha aqui, ó. Pulei o sujeito. If I win the Mega Million, I will buy a Ferrari. Bom, gente, se eu ganhar na Mega Million, o que é Mega Million? Mega Million é a Mega Sena norte-americana, tá? Sorteia, chega até um bilhão de dólares, mais ou menos, é uma grana absurda. If I win the Mega Million, I will buy a Ferrari. Bom, vamos lá. Primeira frase no presente, com if I win the Mega Million. Segunda, I will buy a Ferrari. Então, ó, se eu ganhar a Mega Million, eu comprarei uma Ferrari. Ou, invertendo as ordens, eu comprarei uma Ferrari se eu ganhar na Mega Million. Bom, gente, embora seja muito difícil, realmente as chances matemáticas são muito pequenas, mas é possível, certo? Ainda que improvável, é impossível uma pessoa, é bem possível de alguém ganhar na Mega Million. Logo, não estamos lidando com o campo da imaginação, só no campo do desejo impossível de ser realizado. Não. Existe uma possibilidade aqui, ok? Bom, vamos a um terceiro exemplo. If you study hard, you will pass on the exam. Ou seja, se você estudar duro, estudar muito, pesado, you will pass on the exam. Você passará na prova. Então, notem que if you study hard. Agora, se você estudar no presente, no futuro, o que ocorrerá? Você will pass. Will pass, verbo pass, passar. Will pass, passará. Você passará na prova, on the exam. Ok? Invertendo. Vamos ver se é possível? You will pass on the exam if you study hard. Vamos lá. Você passará na prova se estudar muito. Ok? Totalmente plausível, certo? Só inverteu a ordem, mas o significado, a semântica da oração se manteve. Perfeito. Bom, e o quarto exemplo. If they reduce the carb intake, they will lose weight. Vamos lá. Eu coloquei umas palavrinhas aqui que normalmente a gente não está acostumado a lidar em livros, esse tipo de coisa, justamente para aumentar o vocabulário de vocês. Então, if they reduce, se eles... Reduce é bem transparente, né? Reduce é o quê? Reduzir. The carb intake. Bom, vamos lá. Carb, o quê? Carboidrato. É uma abreviação, né? Carbohydrate, mas chamam de carb também. Carb intake. Intake é o quê? Ingestão. Então, se eles reduzirem a ingestão de carboidratos, they will lose weight. Ou seja, eles, lose é verbo perder, will lose, eles perderão peso. Ok? Invertendo. They will lose weight if they reduce the carb intake. Ou seja, eles perderão peso se eles reduzirem a ingestão de carboidrato. Bem, vimos que é totalmente possível, tá? Todas as estruturas são baseadas em uma frase no presente, a outra no futuro, e levando em consideração que uma das frases, ainda que difícil de ocorrer, como ganhar na Mega Million, são coisas possíveis de acontecer. E a consequência futura, caso essa condição se realize no presente. Ok? Tranquilo? Bom, pessoal, estamos de volta aqui para falar da Second Conditional Sentence, ou condicional Type 2, né? Tipo 2, conforme algumas gramáticas preferem mencionar. Bom, essa condicional, ela tem uma característica que é bem peculiar dela, que ela trabalha no campo da imaginação. Bom, o que é isso? É sempre na hipótese. Se tivesse ocorrido algo lá atrás, eu faria outra coisa, ok? Vamos às explicações? Bom, não desiste não, tá? Nós já estamos na metade. Para quem está assistindo o conteúdo na íntegra, nós já falamos da Type 0, Type 1, e agora já estamos na segunda metade, que é Type 2, Type 3, o Second ou Third Conditional Sentence. Ok? Vamos firme? Vamos seguindo? Bom, essa conditional, ela é bem peculiar. Bom, vamos fazer um paralelo com a Conditional 1, né? Com a First Conditional Sentence. A First Conditional, ela trabalha o quê? Ela pensa em se ocorrer algo hoje, no presente, para o futuro ocorrerá tal coisa, ou não ocorrerá tal coisa. Tem uma relação causal entre o que ocorre aqui com o que ocorrerá no futuro. Já a second, não. Ela é imaginária. A primeira é algo possível, real. No campo da possibilidade, muitas vezes, mas é real. Se ocorrer algo, hoje, tal, amanhã eu farei de certa coisa.
Essa não. Essa é no imaginário. Se eu tivesse feito alguma coisa, ou se alguma coisa acontecesse, eu faria outra coisa. É sempre se referindo ao passado. São condições passadas, logo imaginárias, porque não é mais possível de ser alterado. Ok? Bom, agora vamos à estrutura delas. A estrutura delas é uma oração, que é com a oração com if. Ela é sempre com o verbo no simple past, ou seja, o passado simples. E a segunda oração, ela tem o que? O would mais o verbo dessa oração. A primeira com if, passado simples, a segunda com would mais verbo, ok? O would mais verbo dá aquela terminação, como se fosse o nosso pretérito imperfeito, né? Seria would finish, né? O finish, verbo terminar, então seria terminaria, algo assim, nesse sentido, ok? Agora vamos ao quadro para vocês verem os exemplos aqui que eu coloquei, para ajudá-los a internalizar essas conditions, ok? Vamos lá. Bem, conforme eu mencionei, second condition é o conditional to, eu botei aqui o 2 para indicar o type to, e é o passado, past, mais would, e o verbo, ou seja, uma oração ela está no passado, e a segunda tem o would mais um verbo, ok? Bom, então vamos lá. Lembrando aos senhores que, como em todas as outras condicionais, ela pode ter a ordem invertida, tá? As frases não precisam começar com if. Via de regra começa, como nós normalmente fazemos, né? Se acontecer isso, eu farei aquilo. Mas se você quiser dizer, por exemplo, eu farei aquilo se acontecer tal coisa, está gramaticalmente corretíssimo, não há nenhum problema. É só uma questão de hábito mesmo, normalmente as pessoas começam com if, né? Não só aqui na gramática, mas os nativos também. Então vamos lá. Primeiro exemplo. If I knew the number, I would phone her. Ou seja, if I knew, o que é knew? O knew é o passado de know, que é o que? Saber, conhecer. Aqui nessa frase está no sentido de saber. Então é, if I knew the number, se eu soubesse o número, I would phone her. Eu telefonaria para ela, ok? Esse her aqui, a terminação de ela, ok? Então, se nós invertêssemos a ordem, também não teria problema algum. Vejam, I would phone her if I knew the number. Eu telefonaria para ela se eu soubesse o número, ok? Então, sem nenhum problema. Bom, vamos à segunda. Notem que é a mesma estrutura, tá? If com o verbo no passado e a outra aqui com would e o verbo principal ali daquela oração. Então, vamos a ela. If I won the Mega Million, I would buy a Ferrari. Vamos lá. Won é o passado de qual verbo? Do verbo win, que é ganhar, vencer. If I won the Mega Million, se eu ganhasse, né, a Mega Million, que é a Mega Sena norte-americana, I would buy a Ferrari. Eu compraria uma Ferrari. Note que tem um exemplo que, para quem assistiu na aula da primeira condicional, que eu coloquei intencionalmente a mesma frase para fazer o comparativo. Notem lá que é o seguinte, ó, if I win the Mega Million, I will buy a Ferrari. Percebam, quando você fala if I win the Mega Million, I will buy a Ferrari, a ideia é o quê? Que o sorteio da Mega Million ainda não aconteceu. Então, é possível você ganhar? Sim, é possível ganhar, ainda que difícil, mas é possível. Então, é no campo da possibilidade, da realidade. Aqui, if I won the Mega Million, I would buy a Ferrari. Quando eu digo isso, o sorteio já aconteceu. E eu não ganhei. Então, assim, não tem chance de eu ganhar. Então, é no campo que da imaginação. Vamos ao terceiro exemplo. If you were invisible, what would you do? Esse eu coloquei um pouquinho diferente, tá? Para vocês, porque está sempre tudo afirmativo, só para vocês entenderem. Não tem nenhum problema aqui, por exemplo, de eu colocar uma na interrogativa, tá? Mantendo a estrutura com if e o verbo no passado, ali eu simplesmente o quê? Eu tenho o would com mais o verbo do, ok? As características, as premissas básicas foram mantidas. Se a segunda frase está na interrogativa, não tem o menor problema, ela pode estar. Então, ó, if you were invisible, were é o passado o quê? De qual verbo?
É o verbo to be no passado. É o are. If you were invisible, se você fosse invisível, what would you do? O que você faria? Fazer do, would do, faria. What would you do? E ainda na interrogativa ela muda aqui a ordem dela, né? O would vai para frente de tudo e o do, o verbo vai lá para o finalzinho. E podemos inverter, ainda com pergunta, sem nenhum problema. Ó. What would you do? O que você faria? If you were invisible, se você fosse invisível. Então, vejo que não há nenhum problema em colocar a segunda frase da interrogativa. Ela funciona perfeitamente. Mantendo-se as premissas básicas de que if mais o verbo no passado e mais o would e o outro verbo, não tem nenhum problema. E vamos ao quarto exemplo. If we had the chance, we would live in a small city. Então vamos lá. Ó. If, que é o ser, had, o had é o quê? É o passado de qual verbo? Do verbo have. Então, o que é have? O verbo have é o verbo ter. Então, o quê? Se nós tivéssemos a chance, we would live, live é morar, nós moraríamos in a small city, em uma cidade pequena. Então, se tivéssemos a chance, moraríamos em uma cidade pequena. Invertendo as frases, sem nenhum problema, we would live in a small city if we had the chance. Moraríamos em uma cidade pequena se nós tivéssemos a chance. Ok, pessoal? Então essa é a segunda condicional. Não tem mistério, mantém-se a estrutura. Tá? Uma das frases é com if mais o verbo no passado e a segunda delas com would mais o verbo principal. Lembrando que pode-se inverter a ordem das frases sem nenhum problema. E o sentido dela é relativo ao quê? A uma situação imaginária. Algo que não é possível de ser feito mais. Você está apenas pensando, falando sobre algo no passado. Ok? Se tivesse ocorrido uma situação no passado, eu também no passado teria feito outra coisa. Ok, gente? Bom, essa é a segunda condicional. Nós vamos caminhar para a última condicional e terceira. Ok? Fique conosco, quem estiver vendo o vídeo na íntegra. Vamos lá que vamos à terceira condicional. Olá, senhores. Vamos juntos? Vamos firmes? Essa é a terceira condicional. Finalmente chegamos, né? Third conditional sentence, ou conditional type 3. Aqueles que estão vendo, assistindo ao vídeo na íntegra, né? Nós já passamos pelo conditional 0, first conditional sentence, ou type 1, second conditional sentence, type 2, e agora finalmente chegamos a third conditional sentence, or type 3, né? Como dizem em algumas gramáticas. Bom, essa conditional tem algumas peculiaridades que nós precisamos ficar atentos. Não é nada impossível, não, mas é um pouquinho mais chato, tá? Bom, em termos de significado, ela é uma condição que pensa em ela trata de uma condição impossível no passado e suas eventuais consequências. Ou seja, ela é totalmente hipotética e real. Ela fala de algo que impossível no passado e a consequência dessa coisa impossível. Ou seja, nenhuma realidade zero. É apenas no campo das ideias, tá? Essa é a ideia principal dela, o significado dela. Agora vamos à estrutura. Para a estrutura nós precisamos de uma condição. Aliás, 2 pré-requisitos. Primeiro deles, vocês têm que conhecer o verbo no particípio passado. Bom, os verbos no particípio passado, onde vocês podem obter essa informação? Existe uma tabela com verbos, né, os verbos no presente, no passado simples e no particípio passado. A famosa tabelinha de 3 colunas de verbos em inglês. Vocês acham a beça aí no Google, aí vocês já... tabela de verbos em inglês. Essa tabela, basicamente, ela contém os verbos irregulares. Por quê? Porque eles mudam, né? A terminação é mudada. Os verbos regulares, eles têm por característica o quê? Só terminar em ED. Então não tem muito problema com essa tabela. Simplesmente, tanto faz no passado como no particípio passado, vocês apenas vão adicionar ED ao final. Aí vocês me perguntam, bom, Alessandro, como eu saberei se o verbo é regular ou irregular? Bom, a notícia ruim que eu tenho para dar para vocês é que não tem uma regra. Vocês vão saber pelo uso. Naturalmente, com a frequência de estudos, observando, lendo e tudo mais, vocês vão notar que aquele verbo é regular ou irregular, ok? Bem, agora, a questão do verbo particípio passado é um dos requisitos. Eu falei que eram 2, não é? Bom, o segundo é que vocês vão ter que olhar o verbo, fazer um verbo no past perfect. O que é o past perfect? O verbo no past perfect é uma oração em que o verbo está falando de um ato que é o passado do passado. Imagina a seguinte situação. Eu estou falando de um fato
que ocorreu comigo. Por exemplo, eu fui a um determinado local e nessa mesma oração eu falo de algo que aconteceu antes de eu ir a esse determinado local. Ou seja, o passado do meu passado. Esse é o Past Perfect, ok? E é como ele é estruturado. O Past Perfect é como toda oração. Tem um sujeito, tem o verbo had, passado de have, had, H-A-D, H-A-D, had, que ele é o auxiliar, ok? E no had, nesse caso, funciona como auxiliar. Ele estará presente em todas as orações. E depois do had, aí sim, entra o verbo no particípio passado. Então essa coluna do particípio passado, ele vai estar presente nas duas orações na terceira condicional. De maneiras diferentes, mas estará presente. Bem, vamos ao quadro aqui para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Bom, aqui nós temos o seguinte. Como eu coloquei aqui, a primeira frase, né, ele usa o past perfect, particípio passado. A outra frase usa would have, que é uma estrutura fixa, vocês sempre escreveram would have, mais o verbo no particípio passado, que é aquela terceira coluna que eu falei que vocês precisam memorizar. Bem, vamos aos exemplos. Exemplo 1. If I had been hungry, I would have eaten something. Lembrando que é sempre no campo da hipótese, tá? Algo que não ocorreu no passado, bem distante da realidade. É só uma discussão de ideias essa condicional. Então, observe. Vamos nos ater primeiro à estrutura gramatical dela. Bem, if I had been hungry, ela é a primeira que usa o past perfect. Lembra que eu falei que o past perfect, ele tem como característica o quê? O had, ele é fixo, sempre tem o had. Claro que a oração começa com if, né? Se, eu, o sujeito aqui optou por eu, mas o had, ele é fixo. Ele sempre vai ter o had. Seguido do quê? De um verbo no particípio passado. Quem é esse verbo aqui? Been. Ele é um particípio passado do verbo to be. O famoso verbo to be, né? Que nós vemos a todo tempo na escola. No presente, no infinitivo, ele é be. No que ele tem as formas dele, né? Que é am, is, are, mas o verbo é o be. No passado simples é was ou were. E no particípio passado ele é been. Então, if I had been hungry, particípio passado. A outra frase, I, sujeito, would have. Would have, que eu disse para vocês, que é uma estrutura o quê? Fixa. Would have eaten. Eaten é o particípio passado do verbo eat. Então, I would have eaten something. Então vamos agora. Bom, agora que nós desmembramos ali a estrutura, tá? É uma estrutura um pouco chata, mas é memorização mesmo. É quase mecânico. Você entendeu qual parte vem após o quê? Vamos ao significado dela. If I had been hungry, I would have eaten something. Ou I would have eaten something. Se eu tivesse tido fome, eu teria comido alguma coisa. Ou seja, ele não teve fome. É apenas uma hipótese. Poderíamos inverter? Sim, afirmativo. I would have eaten something if I had been hungry. Ou seja, eu teria comido alguma coisa se eu tivesse tido fome. Ok? Vamos ao exemplo 2. Exemplo 2, também com a mesma estrutura. Tá? If he had asked me, I would have helped him. Ou uma outra maneira, né? If he had asked me, I would have helped him. Ok? I would have. Eu junto esse would have e pronunciei would have. Ok? Mesma coisa aqui, I would have. Então vamos lá. If he had asked me. Vamos à parte gramatical. If, condição, o sujeito aqui é he. O had, que eu falei para vocês, que é fixo. E o asked me. Por que o asked? O ask é um verbo regular. Logo, esse verbo termina em quê? No passado, no particípio passado, ele termina em ed. Então, if he had asked me, ou seja, he had asked me, tá tudo isso o quê? No particípio passado, perdão, no passado perfeito, no past perfect. Então, ó, I would have helped him. Would have, que eu falei para vocês que é expressão fixa, né, da outra frase, e o helped. O help também é verbo regular. Logo, a terminação dele no particípio passado é helped. Você só adiciona o ed. Então, em termos de verbo, essa oração aqui ficou bem tranquila. Tem dois verbos regulares, o verbo ask e o verbo help. Os dois regulares, só precisa terminar em ed.
ok? Então, se ele tivesse me pedido ajuda, eu o teria ajudado, ok? I would have helped him if he asked me. Eu o teria ajudado se ele tivesse me pedido, ok? Vamos lá. Frase 3. If I had known you were sick, I would have visited you. If I had known you were sick, I would have visited you. Então vamos lá. A estrutura. If I, né, o sujeito é eu novamente. O had, que eu falei para vocês que é fixo. E o non. O non é o particípio passado de qual verbo? Vocês sabem? Bem parecido, né? É o know, saber, conhecer. Então, ó, if I had known you were sick, were é o passado do verbo to be, então é era ou estava. Então, se eu soubesse que você estava sick é o quê? Doente. Se eu soubesse que você estava doente, ok? Se eu soubesse que você estava doente, I would have visited you. Então, ó, I would have é uma expressão fixa, ok? Visited também é um verbo regular. You. Então, if I had known you were sick, I would have visited you. Se eu tivesse sabido, se eu tivesse tido a informação que você estava doente, eu teria visitado você, ok? Ou eu teria visitado você se eu soubesse que você estava doente. I would have visited you if I had known you were sick. Sem nenhum problema. Notem, pessoal, sempre falo em relação a conditionals. O importante é vocês, claro, saber o significado e manter a estrutura. Sabendo quais as estruturas que vocês precisam para cada condicional. Sabendo isso, sem nenhum problema. Vocês trocam a ordem conforme o desejo de vocês. Nenhum mistério. Zero problemas com relação a isso. Bom, e vamos ao quarto exemplo. Coloquei até na negativa. Essa aqui eu fiz deu uma mexidinha, tá? Eu coloquei na negativa porque estava tudo em afirmativo. Então, se o pessoal visse alguma na negativa, eu poderia estranhar. Então, eu coloquei tudo coloquei na negativa. E fiz em ordem inversa. O if eu já coloquei na segunda frase, ok? Sem nenhum problema. Vamos lá. I wouldn't have left my job. Lembrando que eu inverti a ordem que costuma vir. Então, em vez de começar com past perfect, eu inicio o quê? Com would have. Então, só que eu botei na negativa, tá? Wouldn't é would, mas not. Quando tem algum problema? Não tem problema, porque diz ali que precisa ter o would e o have. Se tem um not ali, só tem a mais. O would have está ali, está presente. Então, atendeu o requisito. Então, ó, I wouldn't have left my job, ou seja, é a segunda parte ali, ó, só que eu botei na frente. Eu não teria deixado meu emprego. O left, ele é o particípio passado de qual verbo? Que verbo é o verbo leave, que é o verbo deixar, ok? Então, I wouldn't have left my job. If I had known, lembrando aqui ó, que o had, ele é a estrutura fixa do passado perfeito. E o known é o quê? É o particípio passado do verbo know. Nós fizemos aqui no número 3. If I had known, how difficult is to find another one. Ok, isso aqui é o complemento da frase. Ele gramaticalmente, ele não sofre nenhuma alteração. Então, ó, vamos lá. I wouldn't have left my job if I had known how difficult it is to find another one. Ou seja, eu não teria deixado o meu emprego se eu soubesse o quão difícil é encontrar um outro. Ok? Indo à ordem natural das coisas. If I had known how difficult it is to find another one, I wouldn't have left my job. Quer dizer, se eu soubesse o quão difícil é para encontrar um outro, eu não teria deixado meu emprego. Ok? Bem, gente, resumo. Na terceira condicional, é chato, eu sei que é uma estrutura um pouco mais complicada, mas viram que não é nada impossível. Vocês precisam saber do verbo no particípio passado, e Jun sabe que um lado é o would have, que é fixo, mais esse verbo no particípio passado. Na outra frase, vocês vão ter o had, mais o verbo no particípio passado, ou seja, formou past perfect, passado perfeito. Sabendo essas duas coisas, vocês podem brincar com a oração. Escolhe uma para iniciar, outra para terminar. Não há nenhum problema com relação a significado nessa ordem. Bem, gente, essa é a terceira condicional. Se vocês
ainda ficaram com alguma dúvida ou querem outros exemplos, outras hipóteses que vocês encontraram, convido a todos, escrevam aqui embaixo nos comentários do vídeo, do YouTube, Facebook, ou até nos comentários do Instagram. Nós vamos responder, né, à medida do possível, o mais rápido que nós pudermos. Tá? Se quiserem sugestões de outros conteúdos também, sem nenhum problema, nós vamos atendê-los, né, sempre que possível, sempre que nós tivermos condições para tal, nós vamos atender a demanda, né, as solicitações de vocês. E se vocês não curtiram, curta esse vídeo aí, sigam-nos. Tá? Se estiverem pelo YouTube, marca o sino das notificações, ok? E revise os vídeos anteriores que estão no canal. Qualquer dúvida daqueles vídeos também, vocês, por favor, escrevam, que nós estamos aqui para colaborar, para fazer o máximo possível. Ok, senhores? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês.